Toda a cidade fica em choque. Alguém grita Raymond. Um guarda examina uma placa misteriosa e pergunta desconfiado. Raymond? Reconhecem Russell Raymond, um aristocrata da família fundadora. As pessoas estranham a roupa esquisita de Russell, mesmo ele sendo nobre. Os guardas revistam Russell e deixam ele entrar na cidade sem hesitar. Um guarda confirma essa é a família Raymond, uma das fundadoras. Outro fica pasmo como ele tá vestido desse jeito sendo fundador. Figuras escondidas cochicham, duvidando da importância da família Raymond e achando que Russell é um mercenário. Alguém zomba, nenhum camponês se vestiria assim, aristocrata mercenário? Russell escuta e sorri, achando que o povo é bisbilhoteiro demais. Russell entra na capital Camelot, sentindo o peso da situação. Ele contempla a Magic Tower, lar dos guardiões mais poderosos do reino. Russell admite que já ralou muito sonhando em entrar na Magic Tower. Todo esse esforço foi para evitar a queda da família. Russell lembra do pai morrendo na guerra, mudando o destino da família para sempre. Russell e a família fogem do castelo em chamas, perdem a casa. O jovem Russell chora por sua mãe, desespero e medo estampados no rosto. Russell se recusa a sair, determinado a encontrar a mãe no meio do caos. Ele sonha em entrar na Magic Tower, mas parece algo totalmente fora de alcance. Russell revela que foi expulso da academia, seu sonho despedaçado. O diretor da academia anuncia que Russell falhou 3 vezes, uma desgraça histórica. Eles admitem que Russell conhece teoria, mas sua magia não alcança nem o 2N The Circle. Outro professor diz que o Mana Vein na Ruin de Russell torna impossível ele virar um mage. Russell aperta o peito. Ele está amaldiçoado com Mana Vein na Ruin. Ele explica que suas veias de mana fracas limitam o mana que pode usar e liberar. Russell chama isso de a maior punição que um mage pode ter, sentindo-se completamente preso. Apesar de tudo, como mercenário Russell mal conseguiu chegar ao 2N The Circle por acaso. Russell sorri amargamente. Ele conseguiu, mas continua sendo um mage de terceira categoria. De repente, um escriturário anuncia que as inscrições para empregos acabaram. Todo mundo tem que ir embora. A multidão fica irritada. Esperaram horas, mas hoje não tem emprego, só decepção. Russell Raymond suspira, pensando que mendigo não pode escolher, enquanto contempla suas opções. Na rua, as pessoas comentam que o museu está contratando mages temporários para trabalho. Russell ouve que só estão contratando mages de First Circle para serviços de limpeza. Ele se sente envergonhado só de pensar em se candidatar a um trabalho tão humilhante. Russell senta sozinho, segurando uma pedra estranha com um núcleo brilhante. O sol se põe sobre a imponente fachada do Great Museum Louvrian. Lá dentro, a equipe se gaba que o Louvrian é o maior museu do reino. Avisam que aristocratas vão visitar e tudo deve estar impecável para o evento. Russell e outros trabalhadores recebem instruções rígidas. Qualquer dano dá problema grande. O supervisor ríspido encara e avisa que é melhor estarem preparados para as consequências. Russell duvida da autenticidade dos artefatos caros, achando o supervisor dramático. De repente, Russell sente um choque. Uma sala do museu lhe parece assustadoramente familiar. A placa diz Fantastical Species Room, prendendo totalmente a atenção de Russell. Ao entrar, a pedra misteriosa começa a vibrar no bolso dele. Ele se pergunta por que está vibrando de repente, enquanto a tensão cresce. Russell segura um anel misterioso que brilha com um poder estranho. Russell fica chocado, é o anel da mãe dele. De repente, as pernas de Russell começam a andar sozinhas pelo corredor. Dá pra sentir que é o próprio destino puxando Russell pra frente. Russell se vê cara a cara com um esqueleto de dragão enorme. A vibração do anel fica ainda mais forte na mão dele. Russell suplica pro anel da mãe: você tá tentando me dizer algo? Lembranças vêm à tona. Russell criança com a mãe embaixo do esqueleto. O jovem Russell ri com a mãe, guardando um momento feliz. O pequeno Russell olha para cima, como se visse algo importante para fixar na memória. Russell adulto volta à realidade, olhos arregalados de descoberta em frente a uma vitrine. Ele finalmente vê um item rotulado Ancient Dragon's Heart, um coração de dragão e um anel que parece exatamente o olho de um dragão. Russell enfia o anel no dedo, sentindo a tristeza da mãe. Ele pergunta por que você me trouxe até aqui, enquanto o anel brilha intensamente. Russell Raymond percebe que o anel da mãe parou de vibrar de repente na mão dele. O Ancient Dragon's Heart permanece silencioso, enquanto o esqueleto do dragão se ergue ao lado. Russell ri, achando que tá imaginando coisas ficando estranhas. De repente, raios vermelhos explodem da mão de Russell, e ele pira. Palavras misteriosas aparecem, o coração e o olho se encontram num momento fatídico. Energia irrompe, a silhueta de um dragão se forma, algo grande está despertando. O dragão gigantesco declara que Russell é digno de fazer parte de uma nova lenda. O dragão dá a Russell uma nova chance de vida, tudo em nome da mitologia. Russell percebe que algo enorme acabou de mudar o destino do mundo. As engrenagens do destino se movem, e a história de Russell está prestes a começar de verdade. Uma mensagem: o Divine Dragon King Zai está observando o próprio mundo. Outra notificação: a missão e a status window de Russell Raymond agora estão ativas. Alguém grita Raymond. Russell ouve uma voz alta chamando seu nome. Russell se assusta com o barulho, percebendo que a pessoa soa muito irritada. A voz estala, Russell reconhece, mas fica chocado e confuso. Professor Hubert está de volta, imponente sobre Russell enquanto colegas dão risadinhas.
Russell leva um tapa com um livro do professor Hubert e acorda na aula. Aterrorizado, Russell pula em atenção e solta YS. Hubert sorri e repreende Russell por dormir na aula, apesar das boas notas. Russell fica com o olhar confuso e chocado, reconhecendo que é o professor Hubert. Russell entra em pânico. Ele lembra que Hubert morreu, mas ele está ali, vivo. Um colega olha para Russell e se pergunta o que há de errado com ele. Russell, com os olhos arregalados, observa o ambiente enquanto colegas observam e cochicham. De repente, Russell percebe incrédulo. Eu voltei pro passado? Russell encara, olhos arregalados, enquanto os colegas ficam boquiabertos. O professor repreende Russell, dizendo que isso não é a cara dele, mas que o castigo vem aí. Russell é expulso e sai cambaleando pela porta, com cara de choque. De repente, o pé de Russell brilha enquanto ele pensa, viagem no tempo. Russell encara uma figura misteriosa de capuz, questionando se isso sequer conta como magia. Uma criatura parecida com um dragão aparece, prometendo a Russell mais uma chance pelo bem da mitologia. Russell fica atônito, lembrando que alguém disse que ele teria outra chance. Russell percebe que seu anel sumiu ao checar a mão. Russell se pergunta em voz alta se a mãe dele teve participação nesse evento estranho. Um professor chama o nome de Russell, com jeito ao mesmo tempo sério e triste. O professor diz que não é do jeito dele dormir em aula. Russell pede desculpas. O professor pede uma conversa a sós no almoço. Russell aceita obediente. O professor diz que vai esperar Russell, deixando-o perdido em pensamentos. Russell se pergunta quanto tempo faz que não se mete em encrenca, mas no fundo tá curtindo. Do nada, Russell leva uma pancada nas costas de outro aluno. Russell grita zangado, questionando que tipo de problema é esse. Russell Raymond encara 3 caras que zombam e o cercam na escola. Um deles levanta a mão com raiva, ameaçando Russell por ele estar calmo demais. O líder manda parar o ataque, lembrando que os professores estão de olho. O valentão chama a atenção do amigo por não anotar, o culpando por ser preguiçoso. Russell percebe que o chefe é Coma Frederick, chocado com a intimidação. Coma Frederick ameaça Russell, dizendo para ele seguir se quiser viver. Os valentões saem, indo pelo corredor, tramando o próximo passo. Russell sorri sem jeito, lembrando que situações assim já aconteceram antes. De repente, surge uma missão escapar do bullying e dar uma lição neles. Russell questiona se está imaginando coisas, confuso com a mensagem mágica. Ele testa a tela flutuante, percebendo que é real, nada de ilusão. A concentração de Russell quebra quando os valentões mandam ele seguir com medo. Coma lembra que não tem escapatória, afinal, isso é a academia. Com um sorriso sinistro, Coma desafia Russell a tentar fugir se tiver coragem. Russell decide esquecer a missão por enquanto e focar em dar uma lição. Depois de anos como mercenário, Russell enfrentou ameaças monstruosas sob um céu vermelho sangue. A intenção assassina dos monstros era aterrorizante, muito pior do que ele sente agora. Russell avalia os valentões da escola, pensando que são quase fofos em comparação. Coma, o líder dos valentões, provoca Russell com um sorriso convencido e um cachimbo. Russell retruca com um sorriso maroto, chamando Coma de parasita. Os valentões acham que Russell finalmente pirou ao confrontá-los. O loiro parte para cima de Russell, ameaçando arrebentá-lo. Russell desvia, fazendo o soco falhar e o valentão perder o equilíbrio. Russell contra-ataca com um golpe brutal, mandando um valentão voando para trás. Russell aplica um chute poderoso no estômago do segundo valentão, deixando-o atordoado. O último valentão grita, chamando Russell de lixo, e tenta socar ele. Russell derruba o último valentão com força, deixando-o estendido no chão. Coma pergunta se Russell aprendeu artes marciais já que ele não pode usar magia. Russell não se abala enquanto Coma zoa o status de família caída dele. Coma revela que não se pode usar magia na academia, mexendo em anéis verdes misteriosos. Coma Frederick tenta intimidar Russell com o poder de pequenos artefatos. Coma investe contra Russell, gritando e atacando com tudo que tem. Russell segura o punho de Coma no meio do ataque, freando-o na hora. Russell chama Coma Frederick pelo nome, apertando o braço dele com uma intensidade séria. Coma agora está de joelhos, completamente dominado e à mercê de Russell. Russell desmonta Coma, expondo a família de Coma e suas inseguranças de valentão. A raiva de Russell cresce enquanto ele rotula Coma como lixo total por suas ações. Os olhos de Russell brilham. Ele perde a paciência quando Coma insulta sua família nobre caída. A presença de Russell fica aterrorizante, e Coma começa a implorar por misericórdia. Coma, dominado e em pânico, pede desesperadamente para Russell ouvi-lo. Russell dá um aviso frio: comporte-se a partir de agora. Russell fica sobre seus valentões derrotados, dizendo para não mexerem com ele novamente. Russell senta do lado de fora, finalmente relaxando depois de detonar os valentões lá dentro. Russell se pergunta se pode ter exagerado um pouco dessa vez. De repente, Russell se surpreende quando uma notificação mágica aparece na frente dele. A recompensa aparece. Russell recebe uma Magic Stone de grau mais baixo, um item consumível raro. Russell segura a Magic Stone vermelha brilhante na mão, maravilhado com a recompensa. Russell fica completamente chocado. O sistema realmente quer que ele coma essa coisa? Russell descobre que o objeto é consumível e fica na dúvida se deve comê-lo. Ele ri, pensando que até bárbaros não tentariam comer uma pedra.
Russell decide confiar no sistema e aperta a opção Use na Mana Stone. Ele vai com tudo e come a Mana Stone vermelha que brilhava. Bum! Ele recebe uma notificação por comer a Mana Stone de grau mais baixo. Russell acha que isso pode ser uma grande oportunidade, mesmo que tenha um gosto horrível. De repente, Russell explode em energia flamejante, completamente chocado com a reação. Surge uma nova notificação, ele absorveu todo o mana da Mana Stone. Poder explode pelo corpo de Russell enquanto ele segura o peito, sobrecarregado de mana. Outra notificação confirma, o mana de Russell no Magic Circle está aumentando. Russell percebe, o mana está fluindo e alimentando seu Magic Circle. E tudo está sendo sugado para o seu Magic Circle, aumentando seu poder. Por sorte, Russell sente a energia se estabilizar. Desastre evitado, hora de respirar. Com esse método, Russell sorri. Agora ele tem um caminho real pela frente. Russell finalmente acredita que pode derrotar o estreitamento da sua Mana Vein de vez. Russell lembra da queda devastadora da sua família e de tudo que perdeu. Ele volta em memória ao momento em que foi expulso da academia por juízes intimidadores. Agora, Russell se sente preso como um mago mercenário de terceira categoria, com quase nenhum respeito. Mas de repente Russell acredita que tem o poder para mudar seu destino. Russell entra numa sala depois de ser chamado, com uma expressão determinada. Ele é recebido por um professor e instruído a sentar para uma conversa séria. O professor chama Russell pelo nome, percebendo que algo está diferente. Nem o chá na mesa consegue distrair do clima pesado do dia. O professor pergunta gentilmente se Russell tem passado por um momento difícil ultimamente. Tomando um gole de chá, o professor comenta que há boatos de que Russell está sofrendo bullying. Russell explica que o professor Hubert sempre o apoiou, até na sua vida passada. Agora é a chance. Russell finalmente diz a Hubert o que sempre quis falar. Russell assegura confiante ao professor que não precisa se preocupar com ele. O professor fica atônito. Russell o agradece com uma gratidão recém-descoberta. Hubert gagueja, mas tenta manter a pose, dizendo que está apenas fazendo seu trabalho. Russell é pego dormindo em aula e informado de que será punido. A punição? Escrever um relatório super difícil sobre teoria avançada de magia. Professor Hubert se gaba até os melhores alunos têm dificuldade com essa tarefa. De repente, Russell recebe uma mensagem mágica. Complete o trabalho para receber uma recompensa. Russell fica chocado. Agora até dever de casa conta como missão? Professor Hubert se pergunta se Russell está intimidado pela tarefa impossível. Russell diz ousadamente que não, obrigado, e aceita o desafio com um sorriso. Ele decide que a tarefa não é difícil e já começa a trabalhar. Russell lembra como suas habilidades com mana eram ruins, ele sempre foi obcecado pela teoria. Mesmo como mercenário, Russell nunca parou de estudar e de superar seus limites. Mas desta vez, Russell quer que as coisas sejam diferentes. Há algo tão importante quanto estudar. Ele olha pela janela, profundamente pensativo. Russell percebe para ter sucesso, ele também precisa treinar a Mana Vein. Treinar as Mana Veins é crucial. Elas são os caminhos que canalizam o poder mágico. Ao respirar mana, ele percorre essas veias e se acumula no coração. Russell Raymond enfrenta um golem gigante de olhos brilhantes, desviando por pouco do ataque quando ele cai com força à sua frente. O golem cria uma onda de choque massiva, mas Russell contra-ataca com um disparo de Circle Magic on Fire, lançando o inimigo para trás. Quanto mais forte a sua mana vem, mais rápido a sua magia é liberada. Russell luta desesperadamente com sua própria fraqueza, tentando se proteger. O golem arremessa Russell contra um penhasco, fazendo despencar através da pedra, sofrendo ainda mais por causa da sua mana vem fraca. Enquanto despenca pela terra, Russell se pergunta se os céus têm pena do seu destino azarado, sou amaldiçoado, ou talvez sortudo. Ele acorda sozinho nas ruínas escuras, gravemente ferido mas milagrosamente sobrevivendo à queda brutal no interior de um templo gigantesco. Recuperando o fôlego, Russell percebe que tropeçou num sítio histórico de origens misteriosas e antigas, território lendário escondido nas profundezas. No fundo, Russell descobre um santuário luminoso com 2 grimórios lendários expostos, irradiando uma energia mágica avassaladora. Os livros se chamam Overvain e Wizard Bari, tomos antigos que dizem conter um poder inimaginável para magos como ele. Russell pega os grimórios. A luz explode, inundando tudo enquanto ele é dominado pela magia que percorre seu corpo. Overvain pode alargar suas mana veins através de treino físico intenso. Essa revelação pode ser a virada que ele precisa. O Wizard Bari permite que Russell substitua tecido muscular por partes de mana vein, reforçando fisicamente sua base mágica. Com um corpo mais forte, suas mana veins ficam mais firmes e poderosas. Essa sinergia única oferece a Russell uma vantagem rara. Em sua vida adulta anterior, essas habilidades não ajudaram muito. Mas como adolescente em crescimento, os resultados agora podem ser enormes. Nessa idade jovem, Russell percebe que pode alcançar ganhos massivos treinando com essas novas habilidades arcanas. Determinado, Russell grita que vai superar o estreitamento das suas mana veins desta vez, custe o que custar. Seu sistema mágico imediatamente emite uma missão correr 5 km enquanto pratica Overvain para um upgrade valioso. Russell reclama por receber missões desafiadoras nos piores momentos, mas sabe que não pode ignorar essa oportunidade única. Novas notificações aparecem. Russell pode repetir essa missão diária de corrida para, pouco a pouco, upar a habilidade Overvain.
O sistema avisa que a distância de corrida vai aumentar à medida que a habilidade Overvem de Russell continuar ao par. Eventualmente, quando o Overvem atingir um nível alto o bastante, a missão diária de corrida vai desaparecer e nunca mais voltar. Russell está determinado a agarrar essa chance rara de poder, jurando não desperdiçar a oportunidade de um crescimento real. Ele treina incansavelmente, correndo rápido, suor escorrendo, músculos queimando, totalmente decidido a terminar o desgastante desafio à sua frente. Bum! Russell completa a primeira missão, coração acelerado, finalmente pronto para receber as recompensas conquistadas com esforço. Mas nas sombras ali perto, uma figura misteriosa observa em silêncio, zombando da luta incansável de Russell por força. O estranho acredita que os esforços de Russell são em vão, convencido de que ele persegue sonhos impossíveis que nunca alcançará. Ignorando as provocações, Russell foca no crescimento, usando cada gota de oportunidade que suas aventuras abrem. Com resolução inabalável, a jornada de Russell continua, agora armado com grimórios lendários e uma necessidade ardente de provar seu valor. O relatório do Russell deixa o professor boquiaberto, ele foi tão a fundo usando só livros didáticos. O professor não acredita que Russell fez aquilo sozinho e exige saber como. Russell declara com confiança que escreveu tudo e até oferece um juramento de mana. O professor fica chocado e acha que Russell parece excessivamente seguro de si. Para alguém tão honesto, a confiança do Russell está em outro nível. O professor admite que está impressionado, esse relatório superou todas as expectativas. Notificação de missão concluída. Russell recebe uma pedra de mana e novos impulsos mágicos. Russell percebe que um entendimento mais alto significa que ele vai ficar ainda mais poderoso. Os olhos de Russell se arregalam, é hora de levar os estudos ao máximo. O professor diz a Russell que a conversa acabou, ele já pode ir. Russell pede permissão para acessar a biblioteca do corpo docente, levantando algumas sobrancelhas. O professor questiona por que Russell precisa disso, já que a biblioteca estudantil está cheia. Russell deixa o professor surpreso ao dizer que leu cada livro que tem lá. Chocado, o professor checa de novo. Russell confirma que leu todos. O professor fica absolutamente pasmo. Russell está deixando todo mundo de queixo caído hoje. O professor Hubert diz que usar a biblioteca do corpo docente não é fácil, mesmo sendo verdade. Hubert fala que Russell vai ter que provar que é qualificado primeiro. Missões do sistema caem em chuva, todas mandando Russell completar a tarefa do professor Hubert. Russell dá risada, percebendo que acabou de ser bombardeado com um monte de tarefas. Ele lembra quanto melhor a sua teoria, mais forte sua magia fica. Russell decide que precisa de conhecimento avançado da biblioteca do corpo docente, custe o que custar. Ele admite que essas tarefas podem ser um incômodo, mas abre uma poção de qualquer jeito. Russell toma um gole de uma bebida de pedra de mana, pensando que isso vai aumentar seu poder e recompensa. Alguém brinca, perguntando se Russell é só um fanático por treino com tanta energia assim. Anton Frederick aparece, culpando Russell por ter feito seu amigo sofrer. Anton confronta Russell, perguntando se ele está ali para se vingar. Anton zomba da ideia de vingança, dizendo para Russell parar de se iludir. Anton diz cruelmente que ninguém faria vingança contra alguém inútil como Russell. Os olhos intensos de Russell retribuem o olhar. Pisotear você já funciona bem para mim. Anton sorri e provoca Russell te vejo na aula, antes de ir embora. Russell se mantém firme enquanto os valentões recuam, percebendo que ninguém está olhando. Bem-vindo a Estudos Práticos de Combate Mágico, o lar de duelos épicos de feitiços. Essa aula avalia os alunos por quão bem eles se enfrentam em sparring. Russell lembra que essa é a matéria em que ele sempre foi humilhado. Russell se prepara mentalmente, sabendo que precisa estar pronto desta vez. Bum! O sistema solta uma missão alcançar magia do 2ND Circle. Russell trabalha duro, estudando sem parar, definitivamente sem vacilar como no semestre passado. Russell bate uma pilha de tarefas na mesa. Missão cumprida, recompensa a caminho. As pedras de mana estão preparadas. É a hora de ir pra cima, Russell. Russell fica tenso. Será que suas fracas veias de mana aguentam tanto poder? Russell hesita, gotas de suor, fecha os olhos, se preparando. Ele diz a si mesmo para confiar no treinamento e no esforço que suportou. Russell morde a pedra de mana, triturando-a com determinação. Uma explosão de energia flamejante envolve Russell. Ele é consumido por um poder ardente. Russell grita que seu corpo parece que está queimando, mas ele segue em frente. Russell fica cercado por mana flamejante, tentando abrir caminho rápido antes que aconteça um desastre. Ele percebe que vai ter que moldar o fluxo perigoso de mana com pura força de vontade. Cerrando os dentes, Russell se prepara para girar a mana volátil e traçar um círculo totalmente novo. Russell sabe o que está em jogo. Se falhar agora, o preço pode destruir tudo pelo que lutou. Ele pensa que o coração não vai aguentar se ele estragar esse momento crucial, mas já está comprometido. Com um grito, Russell junta as mãos, canalizando toda sua força e foco num último impulso. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer esse poder meu, ele declara enquanto a energia vibra ao redor. Um feixe poderoso de mana explode do quarto do Russell, iluminando toda a academia. Russell solta o fôlego incrédulo, ele realmente conseguiu e mudou seu destino. Ele fica olhando em admiração. Ele alcançou o lendário 2ND Circle como mago, algo que antes só sonhava. Russell cai no chão, exausto, mas com um brilho vitorioso no peito.
Uma notificação aparece: missão concluída. Russell está prestes a receber a recompensa tão esperada. Outra notificação pisca. A magia de fogo do Russell ficou muito mais forte do que antes. Mais notificações chegam, as habilidades dele em magia de água, terra e eletricidade também dispararam. Hubert fica atônito, ele simplesmente não acredita que Russell terminou todas as tarefas tão facilmente. Hubert se senta, preparando-se para fazer a última e mais difícil pergunta de todas. Os olhos de Hubert se estreitam. Essa pergunta final vai mais fundo do que qualquer outra que já fez. Hubert pergunta das 4 estruturas da magia, qual é realmente a fundação mais importante? Hubert hesita, percebendo que está perguntando algo que ele mesmo acabou de descobrir. Será que Russell pode realmente responder? Hubert começa a mudar de ideia, mas Russell interrompe, já pronto para responder. Russell esboça um sorriso confiante e diz a resposta é, deixando a sala cheia de expectativa. Hubert fica totalmente chocado. Será que Russell realmente sabe a resposta verdadeira para o maior segredo da magia? Russell olha o professor nos olhos e diz, a imagem mental. O professor Hubert fica totalmente pego de surpresa e pergunta nervoso, por que você acha isso? Russell continua calmo, explicando, magia é, enquanto estende a mão com confiança. Russell revela que magia é manifestar qualquer coisa na realidade usando mana. Ele explica que o mundo classifica o progresso mágico em 4 níveis únicos. O primeiro nível, assimilação, é tudo sobre entender os princípios naturais pelos livros de magia. O segundo nível, imagem mental, é visualizar tudo o que você estudou na sua mente. O terceiro, construção, permite montar as fórmulas que dão vida às imagens mentais. O quarto, manifestação, é quando sua magia realmente existe no mundo, graças àquelas fórmulas. Todos os níveis, exceto a imagem mental, podem ser alcançados estudando e se esforçando. A imagem mental, porém, está em outro patamar e não pode ser forçada. Você precisa romper seus próprios limites e usar uma imaginação ousada para evoluir a imagem mental. Russell encara uma chama na palma da mão e diz, aqui está uma chama. Ele foca intensamente, dizendo, se eu fingir que essa chama é uma flecha. Instantaneamente, a chama se transforma. Russell transforma fogo no poderoso 2ND Circle Spell, Fire Arrow. Russell imagina algo novo, canalizando chamas intensas que giram ao seu redor. Ele percebe que se muda a imaginação, a magia muda completamente. Russell se pergunta, se eu remover os limites da minha mente, o que poderia acontecer? Com imaginação ilimitada, Russell cria uma criatura fantástica feita do próprio fogo. Ele entende que magia de verdade é fazer milagres, coisas impossíveis neste mundo. Russell equilibra o fogo na mão, refletindo sobre as sutis possibilidades da magia. Ele fala sobre luz sombreada e até gelo quente, torcendo a realidade com conhecimento. Ele conclui, a verdadeira magia começa com entendimento, mas termina quebrando as regras. Dramaticamente, Russell afirma, isso é o que é magia. O professor Hubert observa Russell e confirma suas impressões sobre o jovem mago. O professor elogia Russell, dizendo que a biblioteca estudantil é pequena demais para ele. Notificação do sistema. Russell desbloqueia acesso à biblioteca do professor, mais 2 Mana Stones. Russell entra na vasta biblioteca da faculdade, pronto para um novo mundo de magia. Ele fica impressionado. A primeira sala já é enorme e avassaladora. Olhando ao redor, Russell vê que a biblioteca está em outro nível comparada à biblioteca estudantil. Russell mergulha em livros avançados de magia como Magic Tridimensional Ballistic Trajectory e Intensive Magic Botany. Ele fica empolgado. Esses livros de teoria mágica são super práticos e perfeitos para ele. Russell adora que os livros cobrem até o básico, dando-lhe uma grande vantagem. De repente, alguém comenta como o material de leitura de Russell é interessante. Confuso, Russell se vira enquanto uma figura misteriosa manda ele se aproximar. Ele fica pasmo ao ver uma mulher marcante, elegantemente vestida, se aproximando. É Daria Snow White, uma figura lendária que Russell reconhece na hora. Russell faz uma reverência respeitosa e se apresenta a Daria, a Flame Tower Master. Ele fica impressionado. Daria é uma maga de 8TH Circle, quase ninguém chega tão longe. Apesar de ter mais de 80 anos, Daria mantém sua beleza graças a um controle de mana insano. Ela é líder da principal Magic Tower na Red Tower Faction. Daria se mantém orgulhosa. Seu título, Flame Tower Master, é absolutamente inigualável. Russell se pergunta por que uma potência dessas estaria aqui agora. Daria apenas sorri, se chamando de companheira, e até entrega um doce para Russell. Russell fica chocado e agradecido, mas Daria quer saber como ele conseguiu acesso à biblioteca. Russell, nervoso, saboreia um pirulito e explica que o professor Hubert lhe deu permissão. Daria, a Flame Tower Master, fica surpresa por professor Hubert ter permitido esse privilégio a Russell. Daria sorri de canto, percebendo que Russell está aprendendo algo muito interessante e avançado. Daria sente o mana de Russell, maravilhando-se com o quão puro e estável ele é. A visão mágica de Daria percebe o raro mana de Russell. Ela fica genuinamente impressionada. Russell se pergunta se Daria notou algo sobre seu estado mágico incomum. Daria tranquiliza Russell, dizendo para não se preocupar em ser pego ou interrogado. Ela sorri e diz que não está ali para repreender Russell. Com um gesto dramático, Daria sinaliza algo para Russell, criando faíscas de magia.
Daria incentiva Russell a crescer e alcançar seu potencial máximo enquanto a magia gira ao redor. Russell responde respeitosamente, reconhecendo Daria como a Flame Tower Master. Russell sai da biblioteca, surpreso com quem está prestes a encontrar. Russell é visto do lado de fora por outro estudante, que o reconhece instantaneamente. Observadores fofocam, confusos e céticos sobre por que Russell saiu da biblioteca do professor. Os estudantes zombam de Russell, convencidos de que ele só conseguiu sucesso agradando os professores. O cara loiro convencido sorri e diz a Russell, vai lá, faz o seu melhor. Russell o encara, mas o loiro zomba, não que vá adiantar. Os estudantes se reúnem em uma grande arena para estudos de batalhas reais de magia. O professor explica o primeiro estudante chamado escolhe seu oponente na batalha. Os professores normalmente chamam o estudante mais fraco para que possam escolher um adversário à altura. Russell senta silencioso, pensando em como ele sempre foi o primeiro alvo no passado. Os estudantes fofocam, aposto que vai ser o Russell de novo, ele tem o canal de mana estreito. Russell ouve colegas desesperados pedindo para ele escolher eles por notas fáceis. O professor grita, agora vou escolher um estudante. O primeiro é Anton Frederick. A multidão fica chocada, não é Russell dessa vez. Confusos, os estudantes observam Anton levantar-se, se perguntando por que ele foi escolhido primeiro. Anton fica ao lado do professor, parecendo convencido e pronto para a batalha. Anton agradece ao professor, sorrindo com confiança e arrogância fora de lugar. O professor revela baixinho que favorece a família Frederick por suas conexões poderosas. Os olhos de Russell se arregalam com a percepção, ele sabia que havia favorecimento em jogo. Anton chama Russell arrogantemente, ordenando que ele desça para o duelo. O professor anuncia, Russell Raymond. E Russell se levanta, pronto para enfrentar Anton. O professor reclama, desejando que o tivessem avisado dessa visita inesperada. Uma mulher elegante aparece e o chama com confiança de professor. Ela afirma que não há nada de especial em um professor visitar seu aluno. O professor fica chocado ao saber que ela deu a Russell um passe de biblioteca de nível professor. Ele pergunta nervoso se Russell causou algum tipo de problema. A mulher sorri, dizendo que é só raro ver algo tão especial. O professor admite, o estreitamento da veia de mana do Russell é extremamente incomum aqui. Ela o chama diretamente de idiota, deixando-o confuso. Ela revela que Russell superou a própria doença sem a ajuda de ninguém. A mulher deixa todo mundo atônito ao anunciar que Russell alcançou o segundo círculo. O professor fica boquiaberto, Russell chegar ao segundo círculo é inacreditável. A arena é preparada para o próximo grande confronto mágico. O sistema designa para Russell uma nova missão de treinamento mágico com recompensas valiosas. A magia de compartimento do Russell, usada só pela elite, agora está desbloqueada e pronta. Uma voz misteriosa e sinistra surge, chamando Russell de inseto. O desafiante loiro zomba de Russell, provocando e desafiando-o a sobreviver. Os olhos de Russell se arregalam em choque quando uma voz sinistra ordena que ele implore. Russell ri da ameaça, recusando-se a implorar ou recuar. Russell fica cercado por chamas, cheio de energia e pronto para ação. O loiro fica boquiaberto, a magia do Russell parece poderosa demais para acreditar. O árbitro grita, sinalizando para os dois combatentes se prepararem para o duelo. O loiro duvida das habilidades do Russell, achando que sua doença rara deveria impedir esse poder. O loiro solta um gigantesco Circle Magic e Flamethrower, iluminando o campo de batalha. Russell se defende ferozmente, as chamas se chocando contra um escudo mágico bem na frente dele. Um espectador surpreso admira a manobra do escudo do Russell contra o calor intenso. Professor Hubert percebe que Russell Raymond vinha escondendo um talento insano o tempo todo. O loiro luta para acompanhar, surpreso que Russell consiga aguentar o ataque de fogo. Desesperado, o loiro tenta manter seu poder de fogo aceso, mas se sente superado. Russell contra-ataca, lançando Circle Magic e Fire Arrow com precisão e confiança. A flecha de fogo flamejante corta o ar, chocando todo mundo com a força imparável de Russell. O rival de Russell fica chocado, se perguntando se Russell realmente alcançou o segundo círculo. Russell libera uma magia flamejante, e os outros acham que isso simplesmente não faz sentido. Chamas voam pela arena, iluminando o campo com poder explosivo. Os professores ficam atônitos, supondo que Russell possa estar usando Double Casting. Mas não, a velocidade do Russell só faz com que os feitiços pareçam Double Casting. O rival pergunta confiante se criar uma flecha de fogo é o melhor movimento do Russell. Ele ergue um escudo de fogo épico, Circle Magic e Protection from Fire. Russell sorri, dizendo que esperou por esse momento a vida toda. O plano do rival é esperar o mana do Russell acabar para virar o jogo. Russell muda a estratégia, enviando uma explosão de magia de vento contra o escudo flamejante. O Wind Arrow atravessa, o rival não esperava que Russell se adaptasse tão rápido. Os professores não acreditam no que veem, será que é realmente o mesmo Russell Raymond? De repente, Russell se aproxima rápido e desfere um soco no rival. O rival leva um golpe direto no peito, agora não parece tão confiante. Russell é implacável, acertando de novo com a força de alguém imparável. Um professor entra em pânico, perguntando que tipo de magia Russell acabou de usar na luta. Outro professor pede para que todos olhem melhor a aura brilhante do Russell. Russell está usando mana de um jeito que supostamente só os Knights conseguem, ele está subindo de nível. O professor admite que não faz ideia de como Russell conseguiu isso, mas Russell achou um jeito.
Russell desfere um golpe final e explosivo, provando que ele superou completamente seu rival. Russell Raymond arremessa seu rival contra o chão da arena, deixando todo mundo sem palavras. Os alunos não acreditam no que acabou de acontecer. A vitória de Russell deixou geral pirando. Até o professor está totalmente chocado, gaguejando sem acreditar. Chamam o professor, que se vira nervoso quando alguém o interrompe. O professor de tapa-olho ri com calma e lembra que ele deveria anunciar o vencedor. Com a mão trêmula, o professor finalmente começa a declarar o vencedor. O nome que todos esperavam, Russell Raymond, é anunciado como o campeão. O professor tenta encerrar, mas o rival de Russell interrompe, dizendo que ainda não terminou. Russell olha para trás e lembra a todos com calma das regras da aula. Dois alunos nervosos explicam que, a menos que Russell se renda, ele pode desafiar o próximo oponente. Russell, sentindo-se ousado, aponta para a plateia e convoca seu próximo desafiante. O sistema recompensa Russell pela vitória épica, mas insinua que há prêmios ainda maiores. Em outro lugar, o professor de tapa-olho conta as 14 vitórias consecutivas de Russell, totalmente impressionado. Ele analisa os relatórios de Russell e elogia sua perspicácia e talentos surpreendentes. O professor de tapa-olho se espanta. Com apenas um olhar ele já percebeu o potencial insano de mana de Russell. Russell libera um poder mágico insano, deixando todo mundo chocado com o crescimento tão rápido. Notificação do sistema. Russell acabou de completar uma missão e destravou um compartimento de recompensas. Ele recebeu um monte de Mana Stones e uma recompensa misteriosa. Russell descobre um portal escuro. As recompensas estão dentro do compartimento. Ele corajosamente enfia a mão no portal. O que ele vai puxar de lá? Russell puxa um pergaminho brilhante e suspira. Isso é, um mapa? O sistema envia a missão vá até o X no mapa para receber recompensas. Russell fica confuso. Ele tem que alcançar o 3 Road Circle antes de tentar. Ele se pergunta se algum dia vai alcançar o lendário 3 Road Circle da magia. Russell se lembra das inúmeras vezes que falhou antes. Será que finalmente vai conseguir agora? Ele encara o mapa confuso. Onde é esse lugar? Não consigo identificar. Russell tem uma ideia genial: usar a biblioteca dos professores atrás de pistas. Livros batem na mesa enquanto Russell começa sua investigação em busca de respostas. Russell estuda livros antigos e foca em Endymion Kingdoms Outer Territories. Ele vira as páginas rápido, agora procurando em Empire Seaside pelo segredo do mapa. Russell vira a cabeça para trás em frustração. Nenhum dos locais da biblioteca bate com o mapa. Irritado, Russell percebe que perdeu tempo demais procurando pistas. Decidido, Russell decide que sua prioridade é alcançar o 3 Road Circle da magia. Enquanto Russell caminha, os alunos cochicham sobre seu último duelo mágico lendário, surpresos com ele. Russell reflete: ele escapou do bullying, mas a solidão não sumiu. Mesmo depois de tudo, Russell suspira e admite que ainda é totalmente solitário. De repente, Russell Raymond ouve seu nome sendo gritado, chamando sua atenção. O professor Hubert coloca a mão no ombro de Russell e pede para conversar em particular. O professor aponta que as férias de verão estão quase chegando, dando a entender algo grande. Hubert serve chá para Russell, perguntando se ele tem planos especiais para o verão. Russell admite que ainda não tem planos para as férias. Hubert oferece a Russell a chance de trabalharem juntos em um novo projeto de pesquisa. Hubert promete que Russell pode ser coautor dependendo do seu desempenho. Russell folheia os papéis de pesquisa e fica chocado com o que encontra lá dentro. O professor Hubert sorri e pergunta o que está passando pela cabeça de Russell agora. Russell pede desculpas nervoso ao professor Hubert enquanto segura um livro misterioso. Russell diz que já tem planos para o verão, surpreendendo todo mundo na biblioteca. O professor Hubert fica super confuso com a mudança repentina de planos de Russell. Russell conta seu plano, apontando o destino para o professor. O professor Hubert se choca ao descobrir que Russell quer tirar férias. O destino é revelado. Russell vai para um lugar chamado Maldiva. Russell se prepara para a viagem, dizendo que a jornada é longa e que precisa comer. Russell mastiga algo, se preparando para a viagem, claramente acostumado a jornadas difíceis. Lá fora, o cocheiro reclama do calor brutal do verão. De repente, as rodas da carruagem pegam fogo, deixando tudo ainda mais estranho. Russell parece calmo mesmo com as chamas explodindo do lado de fora da janela da carruagem. Russell aumenta seu poder, jurando alcançar o 3 Road Circle da magia antes de chegar a Maldiva. De volta à escola, o professor Hubert fica sozinho, ainda perplexo com as ações de Russell. O professor Hubert percebe que outra pessoa também está indo para Maldiva. O professor Hubert decide que talvez não seja tão ruim assim. Alguém relaxa na praia de Maldiva, já curtindo a vida de férias ensolarada. Daria e Snow White relaxa na praia, relembrando qual foi sua última folga de verdade. Ela pensa sobre proteger o Império, suas pesquisas e orientar jovens magos. Ela conjura magia flamejante, contando 9, 6, 3. Daria explica o significado mágico desses números para todos os magos. O número 9 marca a conquista máxima para quem domina o 9º círculo da magia. O 6º círculo traz sofrimento, um teste verdadeiro antes de se tornar um grande mago. O 3º círculo representa o começo de uma jornada solitária para qualquer mago. Daria reflete sobre a solidão que acompanha o avanço pelos círculos mágicos.
Ela se pergunta baixinho como aquela criança do passado deve estar agora. Enquanto isso, a carruagem de Russell chega ao destino. O cocheiro se surpreende que Russell não tenha descido e o incentiva a sair. O cocheiro entra em pânico, preocupado com o silêncio de Russell. Russell senta à mesa, pensando que se esgotou acalmando seu mana selvagem. Russell lembra que quase desmaiou, deixando todos preocupados, inclusive o cocheiro. Russell tenta se recuperar, tomando um gole e suando por causa do esforço. Russell Raymond bebe até o fim, orgulhoso de finalmente ter alcançado seu avanço. Chamas rodopiam enquanto Russell anuncia que alcançou o lendário terceiro círculo da magia. Russell está empolgado, ele quebrou os limites que o prendiam em suas vidas passadas. Russell derruba moedas, mas insiste que não vai se contentar só com essa conquista. Determinado e inflamado, Russell jura levar seu poder ainda mais longe. De repente, surge uma missão brilhante: encontre um ponto no mapa e complete os desafios. Primeira missão de Russell, ele deve localizar o ponto marcado, mas nunca viajou antes. Russell se assusta com guias turísticos animados gritando sobre passeios ao Pompeii Volcano. Lendas dizem que a Pompeii Mountain virou vulcão depois de um evento antigo que a transformou para sempre. Um guia revela o segredo: uma criatura rara fez dessa montanha sua casa. Russell percebe, essa besta épica literalmente transformou a natureza só por existir ali. Só existe uma criatura capaz de mudar o mundo assim. Russell imagina algo gigantesco. Um dragão vermelho irrompe das chamas. O próximo desafio de Russell é literalmente cuspidor de fogo. Russell sorri de canto enquanto o guia finge rugir. É hora de seguir por conta própria. Saindo do grupo empolgado, Russell se afasta sorrateiro, decidido a completar a missão sozinho. Russell avança por um percurso perigoso, decidido a enfrentar quaisquer desafios e inimigos que essa aventura trouxer. Ele reflete sobre por que voltou tanto pelo progresso na missão quanto pela promessa de recompensas maiores que o aguardavam. Russell se pergunta se tudo desde seu retorno vinha levando a este momento singular e definidor de sua jornada. Ele percebe que o próximo desafio está ligado a um dragão poderoso, intensificando sua expectativa e sensação de perigo. O mapa do tesouro nas mãos de Russell de repente brilha com energia mágica rodopiante, insinuando segredos escondidos sob a superfície. Raios de luz dourada jorrando o mapa mágico, rodopiando e dançando dramaticamente acima dele como se estivessem vivos e com um propósito. O feixe brilhante do mapa guia Russell direto para a beira da água, marcando o início de sua descida. O feixe de luz atravessa a cachoeira, revelando uma passagem secreta escondida atrás da queda estrondosa. Russell sorri, deduzindo que a entrada verdadeira deve estar oculta atrás da própria cachoeira, um enigma clássico de aventureiro. Ele solta um Wind Arrow e dilacerá o fluxo da cachoeira, abrindo a cortina d'água com força dramática. Russell corre através da água dividida e arrebatadora, fazendo uma entrada dinâmica nas profundezas secretas além da queda. Dentro daquela água ensurdecedora, Russell descobre uma caverna de lava escondida, uma câmara secreta que ninguém sequer suspeitava existir. Ele lembra que disseram que esse desafio era adequado ao rank terceiro círculo, mas até agora não havia ameaças óbvias à vista. Mais adentro, Russell avista misteriosas colunas antigas e imponentes erguendo-se orgulhosas na escuridão iluminada pela lava da caverna. Cuidadosamente, Russell examina uma das colunas, intrigado com sua idade desconhecida e os segredos que ela pode guardar em silêncio. Ele encontra uma porta gigantesca e ornamentada, guardada por estátuas reptilianas, e percebe que talvez já esteja sob olhares atentos. Russell se recrimina por ter baixado a guarda, confiando novamente em instintos endurecidos dos seus velhos dias como mercenário. Ele percebe que o silêncio total só pode significar uma coisa: entrou no território fortemente vigiado de um predador feroz. Os olhos de Russell se arregalam em choque. Aquilo devia mesmo ser uma zona de perigo de alto nível, muito pior do que imaginara. De repente, um monstrengo lagarto komodo gigantesco surge diante de Russell, sua presença aterrorizante dominando a caverna iluminada pela lava. A besta ataca num piscar de olhos, suas mandíbulas cerrando-se e liberando uma onda de energia mortal que obliterou a caverna ao redor.